Bom, voltando, então, né, retomando os assuntos. Pessoal, antes de começar esse artigo aqui, quem sabe a gente volta lá para as duas questões, que a gente... Acho que aqui já dá para ter uma boa clareza para a gente conseguir resolver, ou tentar resolver, né? Tentar resolver essas questões. Então, aqui, sem prejuízo da Secretaria da Receita Federal, então vocês vão lembrar da autenticação dos livros contábeis, também lá das normas do Código Civil, vão lembrar de quem que tem que assinar o livro, está lá no Código Civil, né? E, então, é o seguinte, tá? Autenticando os livros contábeis obrigatórios, vocês vão também conferir no tema de casa quais são esses livros contábeis obrigatórios. Se vocês não fizerem o tema de casa, vocês podem comparecer então na aula de amanhã, porque isso cai em prova. Vocês vão ver uma questão que caiu em prova a respeito disso. Bom, e as fichas que substituíram os livros obrigatórios, né, cujos atos constitutivos estejam registrados na própria serventia, sem exceção. Então, de acordo com o Código de Normas de Santa Catarina, a gente já sabe que comporta exceção, né? Comporta exceção. O resto aqui, copiado, né? Só o sem exceção. Tomem cuidado, então, com o enunciado, né? Se o enunciado trouxer... Então, acho que não vai ser tão sacana de dizer conforme o artigo tal, porque a exceção está em outro, né? Então, mas acontece. Vocês vão ver, por exemplo, amanhã nas questões, caiu uma questão lá na prova, acho que tem um mês, do Rio Grande do Sul, a respeito de quantas folhas tinha o livro de visitas e correições. De lascar, né? Mas agora vocês já sabem, é o mesmo número do livro de visitas e correições daqui. Vocês já tinham visto isso? Não, né? Não sei se tinham. Que é? 100 páginas. Livro de visitas e correições 100, né? O mesmo do daqui. Então, se vocês não sabiam, já estão economizando aí. Acho difícil cair, eu não gosto das questões, né? Mas, enfim, sempre tem. Ah, quantos dias isso, quantos dias aquilo, não ajuda, né? Não extrai o melhor do candidato. Não extrai o melhor do candidato. Mas, enfim, para quem tem aquela facilidade com números... Então, essa aqui resolvida, né? Vocês já têm aí né? Mais do que decorar, vocês aprenderam, então, inclusive, com duas teorias, né? De partidos políticos. E vocês agora, a partir de então, entenderam, né? Isso. E aqui é só um exemplo de como poderia cair na prova. E essa questão aqui... Não, essa aqui é a mesma. Então, o Código de Normas anterior permitia, que é a respeito dos partidos, né? Então, se fosse de acordo com o Código de Normas anterior, seria uma resposta, com o atual é outra. Essa aqui, sim. Essa questão, eu pensei, vou fazer só para o pessoal... Que essa questão aqui eu formulei, acho que no primeiro curso que teve em Balneário, a respeito das normas de Santa Catarina, eu fiz essa questão. Acho que foi início do ano passado, não lembro. Acho que foi ano passado, em outubro do ano passado. E não é que caiu na prova uma questão bem parecida, acho que no Paraná ou no Rio Grande do Sul. Muito parecida. Eu disse, vou fazer uma só para o pessoal prestar atenção no enunciado, que era o ou aqui, ó. E caiu uma que era a abertura, não sei, do livro contábil, e tinha uma outra coisinha do lado ali. Amanhã vocês vão ver. E é bem sacana. Mas como vocês não decoraram, vocês aprenderam e entenderam a questão da escrituração de livro contábil de pessoa jurídica, e que pela própria norma é até um pouco incompatível pensar em abertura sem encerramento, porque no termo de abertura tem que ter um número de folhas. Então, como é que você vai saber? Não tem como prever, né? Então... O ou aqui é para lascar. E vocês viram até que no próprio Código de Normas, ele até dá a entender que seria isso. Mas logo depois ele esclarece. Então é abertura e encerramento. Então, mudando aqui, vocês já estão aptos a resolver isso. Mais do que decoraram, vocês aprenderam e entenderam o porquê. Eu acho que isso é melhor. É o melhor dos cursos, é quando vocês conseguem entender um pouco das coisas, né? Então vamos falar aí de
como é que faz uma transformação, uma cisão, não sei o quê. Tipo, tem que saber um pouco mais com fundamento básico, principalmente para a primeira prova. Segunda prova muda um pouco, né? Até a forma de raciocinar para resolver a questão. E aí eu não confundi com a redação do 1181, porque a redação do Código Civil, ela também dá a entender, né, que a escrituração do livro contábil, ela vai ter uma autenticação lá diferente do que acontece na prática. E até com os decretos aqueles que vocês têm aí anotado ou, né, podem buscar. Tá, então a gente parou no 590 aí. 95, tá. Vamos falar então aqui do processo de matrícula, que para vocês recordarem, lá na 6.015, fala que pelo mesmo procedimento serão feitas as matrículas de pessoa jurídica. As matrículas de pessoas jurídicas. As matrículas das empresas noticiosas, radiodifusão e de notícias. Bom, para quem não está muito ligado ao tema, às vezes confunde, tá, mas então é só pessoa física que pode, porque aí vai constituir personalidade jurídica? Não, para vocês entenderem, isso é uma espécie de cadastramento dos jornais, rádios, revistas, etc. Para vocês entenderem, tá? Uma espécie de cadastramento. Aí a gente até poderia criar aí fundamentos de por que isso existe, enfim, mas se vocês lembrarem da Constituição, vocês vão lembrar que lá na Constituição tem a previsão de que esse tipo de atividade ela está adstrita a brasileiros. Então, vamos lembrar lá da Constituição. Algumas atividades estão adstritas a brasileiros. Então, é por determinação constitucional que se tem essa espécie de matrícula para auxiliar no controle. Não sei se isso efetivamente acaba auxiliando ou não, mas seria uma boa forma de, hoje, que se fala muito em fake news, de combater isso. Como? Como é que se combateria? Muito simples, muito simples. Mas, em geral, o mundo jurídico desconhece a atividade extrajudicial dos cartórios. Então, muito simples. Toda notícia iria junto com a informação, assim como tem nas incorporações imobiliárias, para que o incorporador, né, o empreendedor, possa vender o seu imóvel, aquele projeto, no projeto, ele tem que ter lá o registro da incorporação. Ok? Então, a pessoa física ou jurídica que desenvolva essas atividades deveria ter lá no seu site ou no seu jornal a informação da sua matrícula. Isso significa o quê? Que há, então, uma formalidade, né, respeitou as formalidades legais para exercer atividade de forma não clandestina, porque é esse o termo que a lei usa. Considera-se clandestino o jornal, a empresa noticiosa, a empresa de radiodifusão que não esteja devidamente matriculada. Então, é uma forma de combater fake news. Então, todos os sites, e há sites que, né, não têm os requisitos legais para exercer essa atividade, eles estão exercendo uma atividade clandestina. Isso não sei o que estou dizendo, né? Isso é a legislação. A legislação usa esse termo, clandestino. E amanhã vocês até vão ver como isso cai na prova. Isso cai o reflexo ou, digamos, o efeito dessa matrícula ou a falta dele. Então, lembre-se que é uma espécie de cadastro, né? E que dentre os requisitos desse cadastro está lá a necessidade de comprovação, por exemplo, de nacionalidade do redator-chefe, né? Porque isso é uma questão constitucional. Então, essa norma, com base na Lei de Registros Públicos e também na Lei de Imprensa, porque a Lei de Imprensa ela repete exatamente essa legislação. Isso também é um bom tema para que vocês tenham ciência, que a Lei de Imprensa, há uns anos atrás, ela foi questionada no STF em diversos dispositivos. Nenhum deles